Pronto, este conteúdo vocês já viram lá no primeiro ano, né? É impulso e quantidade de movimento. É um conteúdo bastante curto, né? Eu nem gravei uma aula desse conceito porque ele é bastante simples, não? Quantidade de movimento, ele está relacionado com a matéria do corpo. Então, quanto maior a massa, maior vai ser essa quantidade de movimento. Um exemplo é um carro que está a determinada velocidade, este carro se choca com outro carro de menor massa, né? Um caminhão e um carro comum. A quantidade de movimento do caminhão é muito maior do que a do carro, devido à sua massa ser maior. Então essa quantidade de movimento ela é diretamente proporcional à massa e vai ser maior quanto maior for a sua velocidade, certo? Então essa é a equação que a gente vai usar para determinar essa quantidade de movimento de um corpo. Existe outro nome bastante usado para essa quantidade de movimento, certo? Então quando se fala em momento linear, o momento linear e a quantidade de movimento são sinônimos, né? Então você pode tanto ouvir falar ou ler nos livros, né? Quantidade de movimento ou momento linear, se refere à mesma propriedade física, certo? Massa vezes a velocidade. E o outro ponto deste tópico é impulso. Quando você aplica uma força em um objeto, essa força ela vai ter um momento de interação com este objeto, e o impulso ele vai ser dado por essa força que está sendo aplicada, né? Eu poderia dizer que é uma força média, né? Se essa força for variável, durante este tempo de interação, de contato. Então, quando um tijolo cai de uma certa altura no solo, né? Quando ele toca o solo, ele tem um tempo de contato com a superfície e ele toca aquela superfície com uma determinada força, certo? Então, o impulso ele vai ser calculado por essa força vezes o tempo de interação, o tempo de contato que ele teve com essa superfície, né? Com este outro objeto. Pode perguntar, Jéssica, levantar a mão. Pronto, e essas duas grandezas, impulso e quantidade de movimento, elas estão relacionadas, certo? Eu posso relacionar o impulso com a quantidade de movimento, né? Então essa é a relação entre impulso e quantidade de movimento. O impulso ele pode ser obtido também, além dessa expressão aqui, pela variação da quantidade de movimento, certo? Então, se um objeto ele sofre uma mudança nessa quantidade de movimento, neste momento linear, quando eu calcular a variação dessa quantidade de movimento, eu obtenho o impulso. Outro ponto importante é que esse momento linear ele se conserva se o sistema não perde energia, né? Se eu tenho um sistema conservativo, essa variação de momento, né? De quantidade de movimento, ela se preserva, né? Se conserva. O que quer dizer isso? Que a mesma quantidade de movimento que eu tinha no início de um determinado sistema, ela vai ser idêntica à quantidade de movimento final, né? Se um objeto se choca, por exemplo, com a parede, uma bola se choca com a parede, a quantidade de movimento antes do choque e após o choque vai ser a mesma. Este ponto também ele engloba análise dimensional, né? E a análise dimensional ele é basicamente você entender
em cada grandeza física, quais são as unidades que estão envolvidas. Por exemplo, em força. Força, ela é massa vezes aceleração, né, pela segunda lei de Newton. Então eu tenho que saber que aquele produto, massa vezes aceleração, a massa tem unidade, que é quilograma, e a aceleração também tem a sua unidade, que é metros por segundo, né, ao quadrado. Então a força, ela está sendo, a força que é dada de Newton, ela advém dessas unidades, né, de massa e de aceleração. Então vamos lá para as questões, né? Essa questão aqui é do Enem, 2009. E a gente vai ter que fazer uma análise dimensional nessas questões. Lá, o que diz essa primeira questão? O mapa ao lado apresenta um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que este bairro foi projetado e que cada quadra representa na figura um terreno quadrado. Então cada quadrazinho dessa é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Desconsidere a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos? Então é sempre bom destacar a forma que ele quer que a gente forneça a resposta, né? No caso aqui ele quer que a gente deixe tempo em minutos. Que um ônibus com uma certa velocidade constante igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, né? Então localizo aqui o ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Então eu tenho que sair do X e ir até o ponto Y seguindo o menor caminho, né, até chegar ao ponto Y. Então para fazer isso, para o ônibus fazer isso, ele tem que seguir as vias corretamente, né? Ele não pode tomar qualquer direção. E essa direção está sendo dada aí pelas setas, né? Então vamos traçar aqui a melhor maneira de chegar no ponto Y. Então eu tenho que descer aqui, eu não posso ir para a direita porque é contramão. Eu tenho que descer. E observe que aqui eu já posso pegar esse sentido do fluxo, né? Vou subir agora e chegar no ponto, virar à direita e chegar no ponto Y. Este é o menor caminho, ó. Se eu continuar aqui, eu vou gastar um tempo desnecessário, né? Vou percorrer um espaço desnecessário. Então este aqui é o menor caminho para chegar no ponto Y. Então vamos contar aqui quanto foi o deslocamento deste objeto, né? Deste ônibus. Qual foi? 5. Isso, 5 quadras, né? 1 quilômetro. Exato, cada um tem 200, então é 1 quilômetro, exatamente. Ou 1000 metros, né? 1 quilômetro ou 1000 metros. Então eu tenho agora o deslocamento, que é de 1 quilômetro, e eu tenho a velocidade que foi fornecida, 40 quilômetros por hora. Ele quer que a gente determine o tempo. Como é que eu faria para obter este tempo? Como é que você faria, Jéssica? Eu transformaria o 40 km por hora em metros por segundo. E aí veria quantos segundos levou e depois transformaria para minutos. Isso é uma alternativa, tá? Você pode também seguir este caminho, ou você usando aqui a velocidade média que você aprendeu lá no primeiro ano, não?
que é a velocidade média? Velocidade... É o espaço percorrido sobre o tempo. Exato. Pronto, então use a fórmula da velocidade, você tem o espaço e o tempo. Ou você tem o espaço e a velocidade. Então fica só uma variável a determinar, que é exatamente o que ele quer. Certo? Então vamos substituir aqui. A velocidade, que ele deu 40. Deslocamento. Como a velocidade aqui está em km por hora, não faz sentido eu pegar em metro, né? Vamos pegar em quilômetro. Quilômetro com quilômetros. Então é 1 quilômetro, não? Estou fazendo análise dimensional. Estou olhando a unidade da velocidade, estou usando a mesma unidade para o deslocamento. E o tempo é o que ele quer saber. Pronto, agora é só fazer meio pelos extremos. Eu posso trocar de posição aqui, né? O ΔT com 40, então este meu ΔT vai ser 1 dividido por 40. Este tempo aqui, da forma que, como eu substituí, ele vai ser dado em que unidade? Hora. Isso, então aqui é uma fração de horas. Só que a resposta quer em minutos. Minutos. Então como é que eu faço essa transformação? 1 hora é 60 minutos. Isso, então é só multiplicar isso daqui por 60. Então em cima vai ficar 1 vezes 60, 60, e embaixo 40. Corta 0 com 0. Então isso vai ser 6 dividido por 4. Se você dividir 6 por 4 dá 1,5, né? Pronto, está aí o tempo. Então é o nosso item D, 1,5 minutos. Você poderia fazer como você sugeriu também, viu, Jéssica? Você pode pegar isso daqui e transformar em metros por segundo, e daí usar o espaço em metro e a velocidade em metros por segundo. Aí você vai obter em segundos, né, a resposta aqui, depois transforma em minuto. Ficou alguma dúvida aqui? Não. Então vamos para a próxima. Questão de número 2, também do Enem. A primeira foi do Enem de 2009, a segunda também do Enem. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio. Então vamos pegar o que ele está... Sempre é bom desenhar o que ele está pedindo, né? Então tem uma esfera. Essa esfera ela tem um raio de 6 centímetros. Então o raio dessa esfera 6 centímetros. Utiliza-se caixas de madeira na forma de cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a... Ele quer saber quantas esferas deste tipo, né, cabem em uma caixa que tem 3.824 centímetros cúbicos. Então, quais são as informações interessantes aqui? Essa caixa é uma caixa cúbica, então quer dizer que todos os lados têm a mesma medida, não? Um cubo. E ele diz que
tem essa capacidade de 13.824 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é unidade de quê? Volume. Isso, então aqui eu tenho um volume, exato. Então como é que eu obtenho o volume de uma caixa cúbica? Eu pego a largura, vamos supor que a largura é um número que eu não conheço, eu vou dizer que é x. Mas se é cúbico, a altura também vai ser x e o comprimento também vai ser x, pois todos são idênticos, né? Isso daqui vai dar 13.824 centímetro cúbico. X vezes x dá x ao cubo, 13.824. Então, qual vai ser o valor desse x, né? Que corresponde à largura, à altura e comprimento da caixa? Vai ser Raiz. Isso, pode dizer. Raiz Raiz de 824, né? Exato. Então é raiz cúbica, pois o índice daqui da variável é 3. Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 13.824? Então a raiz cúbica de 13.824 é 24. Então o que quer dizer? Que aquela minha caixa cúbica, essa minha caixa cúbica, ela tem 24 centímetros de altura, 24 centímetros de largura, 24 centímetros de comprimento, profundidade, né? Então, quantas esferas dessas cabem em pé aqui, em relação ao eixo Y? 2. Exato, 2 esferas, né? Porque ela tem um diâmetro de 12, então cabe 2 esferas no eixo. Aqui as duas têm 24. A mesma coisa em relação aos outros dois lados, né? Vai caber 2 em relação à altura, 2 em relação à largura e 2 em relação ao comprimento. Então, como é que eu faço para obter a quantidade total que vai caber na caixa? Dá para ter uma ideia de quantos vai caber na caixa? Cabe 4 para cada face. Isso, mas você tem que pensar aqui em volume, né? Como é que eu obtenho um volume aqui de volume de alguma coisa? O volume eu tenho que multiplicar as 3 dimensões, né? Então vamos supor que cada dimensão, essa esfera seja uma unidade, né? Então eu tenho 2 na altura, 2 na largura e 2 na profundidade. Mesma coisa quando você quer contar quantos ovos tem em uma bandeja, né? Você não precisa contar de um por um. Você pega o lado, quantos ovos tem no comprimento, quantos deles tem na altura. Se você multiplicar o número de ovos que tem em uma dimensão com o número de ovos que tem em outra dimensão, você encontra quantos ovos tem naquela bandeja. Mesma coisa é um volume. Então aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui é o número de esferas que vai caber na caixa. Seria o item B. Compreendeu, Jéssica? Alguma dúvida? Compreendi. Vamos para a próxima.
questão da US. Vai fazer o S? Só no outro ano. Então vamos lá. Considere uma esfera muito pequena de massa 1 kg. Então temos aqui a massa. Um quilograma. Deslocando-se a uma velocidade de 2 metros por segundo. Velocidade 2 metros por segundo. Sem girar durante 3 segundos. Então, intervalo de tempo 3 segundos. Neste intervalo de tempo, o momento linear dessa grandeza é. Então, ele quer saber qual o momento linear. Então, como eu falei, momento linear e quantidade de movimento, né, são sinônimos. Então, momento linear ou quantidade de movimento é simplesmente a massa vezes a velocidade, né? É o produto da massa vezes a velocidade. Em vestibular, em qualquer vestibular ou no Enem, é sempre bom a gente, quando tiver a oportunidade, eliminar alternativas que a gente vê claramente que tem ali inconsistências, né? Ou erro. Aí vamos fazer a análise dimensional aqui. Eu sei que massa é dado em... A massa é dada em quê? Quilo. Isso, quilograma. E a velocidade? Metros por segundo. Pronto, então observe aqui, ó, que tem alternativas aqui que não posso riscar já, né? Não está em quilograma, metros por segundo. Então, significa que não se trata de movimento linear ou quantidade de movimento. Quais são elas? B e D. Exato. A B, segundo é tempo, né? E o D é uma distância, que é dado em metros. Então só pode ser o A ou C. Pronto, então é muito fácil aqui, é só aplicar, né? A quantidade de movimento vai ser a massa, que é 1, vezes a velocidade, que é 2. Então, 1 vezes 2 quilograma metros por segundo. E tem a US na primeira fase, as questões são bem simples mesmo. Certo? Aí quem for fazer segunda fase e for precisar de física mais específica, que eles dificultam um pouco mais, mas na primeira fase as questões são bem simples. Próxima questão. Em um clássico de futebol goiano, o jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola aplicando-lhe uma força de 7 vezes 10 elevado a 2 N. Então a força 7 vezes 10 elevado a 2. Em 0,1 segundos. Então intervalo de tempo 0,1 segundos. Em direção ao gol do Goiás, o goleiro manifesta reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Aí determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Então ele quer que a gente determine o impulso. Então como é que eu obtenho o impulso? É a força média que é aplicada, né? Caso essa força ele forneceu, e o intervalo de tempo que essa força teve em contato durante a interação, né, com o corpo. Então vamos lá.
Aqui é só simples substituição. Então a força que foi de 7 vezes 10 elevado a 2, e o intervalo de tempo foi de 0,1 segundos. Isso daqui eu posso transformar em potência, não? Então vai ficar 7 vezes 10 elevado a 2, e 0,1 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Se eu voltar uma casa, fica 0,1. Então aqui eu posso multiplicar número com número, 7 vezes 1, 7, potência com potência, né? Vou repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar menos 2, vai ficar 2 positivo com 1 negativo. Resta 1, 10 elevado a 1 é o próprio 10, né? Então, multiplicando 7 vezes 10, 70, unidade de força, Newton, unidade de tempo, segundos. Então, está aqui a nossa resposta, o item D, 70 Newton vezes segundos, né? Dúvidas aqui, Jéssica? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a próxima. Questão de número 5. Sobre uma partícula de 8 kg, então a massa, 8 kg, massa da partícula, né? Que pode ser que tenha mais de um objeto, movendo-se a 25 metros por segundo, então a velocidade 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de intensidade 2 vezes 10 elevado a 2 Newton durante 3 segundos. Então, tempo de atuação dessa força, 3 segundos. No sentido do movimento, aí determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação dessa força. Então, se eu estou aplicando uma força na direção do movimento, este objeto ele vai tender a aumentar a sua quantidade de movimento. Então, ele quer saber de quanto vai ser essa quantidade de movimento final, né, após a interação dessa força. Então, lá no nosso mapa mental, a gente tem a relação entre impulso e quantidade de movimento, né? Ele diz que este impulso é a variação, ou seja, a quantidade final menos a inicial, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Pronto, então aqui está a relação entre impulso e quantidade de movimento. O impulso é a variação dessa quantidade de movimento. E a gente viu que o impulso é dado como? Você obtém um impulso multiplicando essa força vezes o tempo de interação. E a quantidade de movimento é simplesmente a massa, que não vai mudar, não. A massa é uma constante, no caso aqui não é da mecânica clássica, não. É a massa final vezes a velocidade final menos massa inicial vezes velocidade inicial. Pronto, a gente já vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem força, a gente tem o tempo de interação, a gente tem a massa, que vai ser a mesma tanto inicialmente como na situação final, já que a massa não muda, e a gente tem a velocidade inicial, né?
ela inicialmente estava se movendo com 25 metros por segundo. Então fica faltando a gente descobrir aqui qual é essa velocidade final para a gente fornecer o que ele pede, né? Que é a quantidade de movimento após a alteração da força, ou seja, a quantidade de movimento final. E para encontrar essa quantidade de movimento final, eu preciso da massa que eu tenho e da velocidade final. E essa velocidade final eu vou descobrir substituindo os valores nessa relação, já que é a única daqui que falta determinar. Então vamos descobrir quanto é essa velocidade final. A força, 2 vezes 10 elevado a 2. O tempo, 3 segundos. A massa, de 8 kg. Velocidade final, não sei. Massa, 8 kg. Velocidade inicial, 25. Então substituir aqui cada termo que eu tinha conhecimento, né? 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100, 200, né? Então aqui fica 200 vezes 3, dá 600. Isso. E aqui vai ficar 8 vezes velocidade final menos 8 vezes 25. Isso. Então vamos passar o 200 para o outro lado, né? Letra de um lado, número para o outro. Que vai ficar 600, o 200 vem positivo, sinal trocado. 400. Isso. Aqui vai dar 800 igual a 8 VF. Então se eu passar... Passo 8 dividindo. Então eu vou ter a velocidade final. Vai ser igual a quanto? 100. Isso, 100 metros por segundo. Pronto, agora eu posso encontrar o que ele pede, né? Só substituir a velocidade final aqui. Então a 100 massa, vezes 8. que dá quanto? 100. 800. Isso, 800 a unidade. Massa, quilograma. Quilograma metros por segundo. Isso. Então, corresponde ao nosso item C. Pronto. Então, determinamos aí a quantidade de movimento final. Essa questão foi interessante, que ela usou praticamente todos os conceitos deste tópico, né? Análise dimensional, impulso e quantidade de movimento. Podemos passar para a próxima. Sim. O que seria análise dimensional? Pronto, é você sempre ficar de olho nas unidades. Unidade de cada grandeza. Por exemplo, aqui, a quantidade de movimento ela é a massa vezes a velocidade. Então, qual vai ser a dimensão dessa grandeza, né? Ela vai ter a dimensão quilograma, massa ou metros por segundo. E essas unidades aqui vêm das grandezas que estão envolvidas, para determinar a quantidade de movimento. Então, fazer essa análise dimensional é sempre você ter o cuidado de ver se precisa converter essas unidades, ver se está fazendo sentido aquelas respostas, né? Por exemplo, se aqui tivesse
alguma unidade diferente de quilograma metro por segundo, pela análise dimensional você já poderia excluir. Porque quantidade de movimento, ele necessariamente tem que ter essas unidades aqui. Quilograma metros por segundo. Certo? Ok. Pronto, ó. Outra maneira de determinar um impulso é a partir de um gráfico, né, que ele vai ser dado pela a força em função do tempo. Certo? Então aqui eu tenho um gráfico F em função de T, que é essa linha aqui em vermelha. Certo? Então este impulso ele é numericamente igual, ele tem o mesmo valor da área calculada, né? O mesmo valor da área da figura formada abaixo deste gráfico. Certo? Então, se eu encontrar a área abaixo do gráfico dessa figura F em função de T, eu estou encontrando o impulso. Por que isso? A gente viu que o impulso é a força vezes tempo de interação, né? E observe aqui, ó. Vamos supor, esqueça essa linha vermelha. Vamos supor que eu tenha só este quadrado aqui, quadrado tracejado, né? Aqui na horizontal eu tenho a variação de tempo. E aqui, se essa força fosse constante, né, eu teria essa no eixo Y a força aplicada, né, durante a interação. Então, se eu calculasse a área deste quadrado, seria a base, que é o ΔT aqui, vezes a altura. Então, quando eu multiplico a base vezes a altura, ΔT vezes F, eu tenho justamente isso daqui, ó, da fórmula. Eu tenho F, a área deste retângulo seria lado vezes lado, né? Então, ficaria F vezes ΔT. Então, é por isso que a área que eu vou encontrar abaixo deste gráfico vai corresponder ao valor do impulso. Porque indiretamente eu vou estar calculando esse produto da força vezes o tempo. Qual a área que está, qual a figura que está sendo formada abaixo deste gráfico? Pronto, essa figura aqui. Que figura é essa? Parece um triângulo. Hã? Parece um triângulo. Não é um triângulo porque ele não tem essa... Ele não fecha aqui, né? Eu vou colocar essa mesma figura aqui de um outro jeito. É um trapézio, ó. Ele tem uma base maior, uma base menor. Então aqui eu tenho um trapézio, só que ele está deitado aqui, né? Então você vai ter que encontrar a área deste trapézio. Qual é a base maior dele? Ó, até tu entendeu aqui porque que é um trapézio? Sim. Pronto, então ele tem aqui essa base maior, que é este tamanho aqui maior, que é 90, né? 90. A base menor, esse tamanhozinho aqui, ó, 40. 40. A altura dele, como ele está deitado, a altura dele vai ser esse tamanho aqui, ó. 5. Lembra como encontrar a área do trapézio? Não. Não? Você pega a base maior, soma com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Certo? Essa é a área do trapézio. Pronto, agora é só substituir. Encontrar essa área. Base maior, 90. Base menor, 40.
A altura 5 dividido por 2. 90 mais 40, 130, vezes 5 dividido por 2. Ó, posso simplificar aqui. 130 por 2 dá 65, vezes 5. Isso daqui vai dar 4. 5 vezes 60 dá 325. Isso, 325. Aí as unidades, né? Força, que é Newton, e o tempo, que é segundos. Ó, está aqui o nosso impulso. Aí vamos supor que ocorra o que ocorreu agora, né? Que você não lembrasse qual era a área do trapézio. Será que tem alternativa? Nós vamos fazer aqui de um segundo modo, né? Uma segunda maneira. Ó, se você observar aqui você tem um quadrado, né? Sim. Essa linha pontilhada aqui forma um quadrado. Então, se você pega... Você faria o quadrado e depois tiraria o triângulo de cima? Exatamente, né? Se eu pegar este quadrado e fazer este corte aqui, né? Se eu esquecer essa parte triangular, eu vou ter exatamente essa mesma figura que eu obtive, que é o meu trapézio, né? Então, se eu pegar e apagar este triângulo, eu tenho um trapézio. Então, essa área pintada, né, que é a área do trapézio, é a área do quadrado, seria essa área total, menos a área do triângulo. Pronto. Aqui fica mais fácil porque a área do quadrado e a área do triângulo são mais usados, então a gente acaba decorando, né? Como é a área do quadrado? Ela é o quadrado. Isso, é só lado vezes lado, né? Ou quadrado ou retângulo, é só multiplicar um lado pelo outro. Então, vamos pegar o lado aqui, 5 vezes o outro lado, 90, né? E a área do triângulo, como é que eu encontro a área do triângulo? Base dessa altura dividido por 2. Isso, então só ter o cuidado de olhar este triângulo aqui na figura. É triângulo retângulo, então vai ser diferente, né? Não, é a mesma coisa. Não importa o triângulo, isso daqui sempre vai funcionar. Base vezes a altura dividido por 2, certo? Aí a gente tem que ter cuidado em determinar essa altura, né? Porque no triângulo retângulo é fácil. Se for um triângulo diferente, essa altura ela tem que ser sempre perpendicular ao lado que você está determinando a altura. Então vamos lá, vai ser base. Qual a base desse triângulo? É de 40 até 90. 90 menos 40, que é 50. Isso, 50. Fazer aqui com uma cor diferente, né? 50. A base, a altura dele vai ser esse tamanho aqui, não? Então, quanto é a altura do triângulo? 5. Dividido por 2, que é da forma. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho que essa área vai ser 5 vezes 90, 450, não? Menos 250 sobre 2. isso. Que dá quanto? 250 dividido por 2. 22.
desse? Não, 250 dividido por 2. 125. Isso. Quanto é que dá essa subtração aqui? Se eu tirar 100 fica 300, se eu tirar o 25 de 50, 325. Então seria uma medida alternativa se você não lembrasse, né, a área do trapézio. Então você chegaria ao mesmo resultado. Mas agora, como você já sabe a área do trapézio, né, faz direto. Alguma dúvida aqui? Não. Então vamos para a próxima. Eu tenho um projétil que sai com a velocidade de 500 metros por segundo e a massa do projétil é 0,05 kg. Então vamos separar os nossos dados aqui. Velocidade do projétil 500 metros por segundo. A massa do projétil 0,05 kg. Atinge horizontalmente um bloco de madeira de massa 4,95 kg. Então tem uma massa do bloco 4,95 kg. Está inicialmente em repouso, então a velocidade inicial do bloco é 0. Em uma superfície lisa e sem atrito, né? Horizontal e sem atrito. Aí o que ele diz? Que a bala se aloja neste bloco de madeira. Então aqui a situação inicial, né? E após o choque da bala com o bloco, eu vou ter outra situação. Eu vou ter uma velocidade para ambos, já que eles ficam juntos, não? Então eu vou ter uma velocidade que eu não sei quanto é. Eu vou ter uma massa que vai ser dada pela massa do projétil mais o bloco, já que eles ficam unidos. Então quanto é a massa do projétil? 0,05 e a massa do bloco 4,95. Então para esse sistema aqui, após este projétil atingir o bloco, eu tenho uma massa de 5 kg. Então ele quer saber qual é essa velocidade do conjunto bloco-bala. Qual vai ser essa velocidade final do meu sistema? Então é só usar a lei de conservação do momento linear, quantidade de movimento, que diz que essa quantidade de movimento inicial ela tem que ser constante. Então ela vai ser a mesma quantidade de movimento final do sistema. Então inicialmente eu tinha dois corpos separados, não? Então eu vou ter quantidade inicial de movimento do projétil para a bala, mais quantidade de movimento inicial para o bloco. E após essa interação, estes dois corpos se unem, então tem uma quantidade de movimento para o sistema bloco-bala, que vai ser essa quantidade final. Então é só fazer para ambos os corpos, né? Então vamos lá. A quantidade de movimento ela é dada pelo produto da massa vezes a velocidade. Então o projétil, né, para a bala, vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, mais o bloco
massa do bloco, velocidade do bloco, igual massa do sistema, né, bloco bala, vezes a velocidade do sistema, que vai ser essa velocidade final que ele quer saber. Aí observe aqui que a velocidade do bloco inicialmente era 0, então qualquer coisa vezes 0 é 0, então isso daqui não preciso calcular, né? Então vamos substituir agora. Massa do projétil 0,05, velocidade do projétil 500 metros por segundo, massa do sistema, né? 5 kg, velocidade final daquele sistema. Então, quanto é que dá isso daqui? 5 vezes 500 dá 2.500. Só como eu tenho duas casas após a vírgula, aqui o resultado também tem que ter. Então, fica só 25, né? E aqui 5 vezes F. 5 vezes a velocidade final. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então aqui eu vou ter 25 dividido por 5. Vai ser a minha velocidade final. 25 dividido por 5 dá 5. isso. Velocidade metros por segundo. Pronto, seria o nosso item A. 5 metros por segundo. Ficou claro essa questão? Tem alguma dúvida em algum conceito, em algum passo? Ficou. Vamos lá para a próxima. O Wesley fez uma pergunta. Vou ver aqui. Quando o sistema é conservativo, não tem perda de massa, né? Perderia com o impacto do projétil. Ele não ia perder massa, né, Wesley? A massa ela é uma constante. Certo? O sistema conservativo ele não tem perda de energia. Certo? Então, se a gente fosse analisar essa questão, quando a bala entrasse no bloco de madeira, ele ia perder energia em forma de calor, né? Então, essa energia cinética do movimento da bala não ia ser transferida totalmente para o bloco de madeira, porque parte dela ia se dissipar em forma de calor, em forma de som, né? Que o som também é energia. Então, o sistema conservativo ele não tem perda de energia. A massa ela é uma constante, ela só vai variar quando a gente for tratar de sistema relativístico, né? Que é quando ela tem velocidade comparada com a velocidade da luz. Certo? Mas na física do nosso dia a dia, essa massa ela não tem variação. Mas sim, esse corpo sólido, né, que está atingindo aí o bloco de madeira, não vai sofrer perda de massa. Pronto, a questão 9 é mais uma questão conceitual, mas nessas questões conceituais é sempre bom a gente escrever a expressão
daquele tópico que ele está tratando. Então, se ele está tratando de força, escreve lá a segunda lei de Newton, né? Que diz que força é o produto da massa vezes a aceleração. Se ele está tratando de um sistema de uma transformação gasosa, escreva lá a equação de Clapeyron ou a equação geral dos gases, porque toda a equação matemática ela pode ser traduzida em um texto, né? Então é exatamente o que essas questões exploram. Então vamos lá. Questão também da UES, né, gente? Coloquei várias questões da UES aqui, né? Porque tem gente que também... É bom sempre tentar os dois. A UES também é uma excelente universidade, né? Considere um vagão com uma carga líquida que é puxado por uma locomotiva em uma via reta, horizontal. Despreze atritos e considere que a força aplicada pela locomotiva ao vagão seja constante. Caso haja vazamento dessa carga, o momento linear do conjunto formado pelo vagão e a carga no seu interior varia somente pela aplicação da força. B. Varia pela aplicação da força e pela variação da massa. C. Varia somente pela perca de massa do vagão. Ou D. Não varia mesmo com mudança de massa. Certo? Então, o que está ocorrendo aqui? Eu tenho um vagão que está transportando uma carga líquida e este vagão vai apresentar vazamento, né? Então, a massa daquele sistema vai variar. Não é que vai desaparecer a massa, não, né? Mas considerando a locomotiva como sistema, aquele vazamento vai ser lançado ao meio, né? Então a massa do vagão vai variar. Aí ele quer saber o momento linear. Quais são as grandezas que vão variar, né, nessa situação. Então, como eu aconselhei, vamos escrever as equações que a gente conhece do momento linear, que é a mesma coisa que quantidade de movimento, né? Então, este movimento linear é simplesmente o produto da massa vezes a velocidade. Então, a gente já vê aqui que este momento linear ele é diretamente proporcional à massa. Então, se a massa está se alterando, essa quantidade de movimento vai sofrer influência dessa variação. Então, a gente já pode eliminar essa D aqui, que diz que não varia mesmo com a mudança de massa. Aqui, A também diz que somente pela força, né? A gente já está vendo que é diretamente ligada à massa. Então B e C ainda pode ser verdadeiro, né? Pronto. Aí a gente tem que lembrar também que o impulso está diretamente relacionado à variação dessa quantidade de movimento. E o que é o impulso, né, que a gente acabou de ver anteriormente? É a força vezes o tempo de interação. Então, a gente vê aqui que a mudança dessa quantidade de movimento também está diretamente ligada à força, né, que é aplicada. Então, se
Se a quantidade de movimento está mudando devido à alteração da massa, ela também vai mudar devido à variação de aplicação dessa força, né? Então, é o item B. Vai variar tanto pela aplicação da força, quanto pela variação da massa. Certo? Então, numa questão deste tipo, a dica é sempre escrever as expressões que determinam aquela grandeza, né? Então, se ele está falando de força aqui, você lembra que essa quantidade de movimento, né, o momento linear, ela também tem uma relação com a força, né? Com a força aplicada. Dúvidas aqui, pessoal? Agora você pode levantar a mãozinha aí, né, Wesley? Se tiver no computador, tem um novo botão aí que é levantar a mão. Então a última, pessoal, deste tópico. Wesley, depois quando eu colocar o vídeo, tu vê o início, né? Vou pegar direitinho esse tópico. Vamos lá para a última questão. Um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis e sai com velocidade de 108 km por hora. Então, a velocidade inicial da bola de tênis, 108 km por hora. E ela é golpeada quando essa bola atinge a altura máxima, né? Vamos lá, na direção horizontal. Calcule em kg/metros por segundo Então, o que é dado por kg/metro por segundo? Análise dimensional. Quilograma é massa, metro por segundo é velocidade. Massa... Quantidade de movimento. Isso, é a quantidade de movimento. Certo? Então, pelas unidades, eu identifico de que grandeza ele está tratando. Certo? Então, isso é um recurso da análise dimensional. O módulo da variação de momento linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Aí ele considere a massa da bola de tênis igual a 50 gramas. Então, a massa da bola, 50 gramas. Então, a massa tem que estar em quilogramas. Então, vamos converter isso daqui, né? 1 quilo tem 1000 gramas, então é só dividir aqui por 1000. Dividir por 1000 é voltar 3 casas. Se eu voltar 3 casas aqui, 0,05 quilograma. E a velocidade tem que estar em metros por segundo. Alguém lembra como é que eu faço essa transformação? Divide por 6, perfeito. Exato. Então, quanto é que dá essa divisão aqui? 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo.
Pronto. Fiz a análise dimensional, né? Coloquei nas unidades que ele está pedindo. Vou agora só obter a variação dessa quantidade de movimento. Então, logo antes e logo após acertar a bola, né? Então, qualquer variação é a quantidade final menos quantidade inicial. Este momento aqui, essa velocidade que ele fala aqui não é a inicial, certo? Porque ele quer logo antes e logo após. Então ele vai sair com essa velocidade após a raquete acertar a bola, né? Então essa velocidade aqui é após a raquete acertar a bola. Qual era a velocidade antes da raquete acertar a bola? Alguém consegue? Zero. Por quê? Ela tá vendo tudo? Isso, ela vai ser jogada para cima, né, e ela atinge a altura máxima. Essa altura máxima, quando o objeto é jogado para cima, é exatamente quando ela deixa de ter velocidade, não? Ela vai subindo com uma certa velocidade e quando ela atinge o ápice, né, a altura máxima, aquela velocidade é zero. Certo? Então a velocidade antes da raquete acertar a bola era de 0 metros por segundo. Então aqui é só fazer o cálculo duas vezes, né? A massa da bola não vai se modificar, é a mesma. Velocidade final menos massa, velocidade inicial. Uma massa 0,05, né? Lembrando que a gente tem que usar a unidade que ele quer na resposta, que são as unidades do sistema internacional, no caso, né? A velocidade final seria a velocidade logo após, que é 30 metros por segundo. A massa, qualquer coisa vezes zero, já que a velocidade inicial era zero. Eu não preciso nem fazer a conta deste segundo termo, né? A variação de momento linear, quantidade de movimento, 0,05 vezes 30. 5 vezes 30 dá 150. Né? Duas casas após a vírgula, aqui no resultado também tem. Isso. Então, só colocando a unidade, quilograma, metros por segundo. Então, nosso item A, 1,5, 0 após a vírgula, se não tiver nenhum número, a gente desconsidera, não? Então, está aqui a variação de quantidade de movimento. 1,5 kg metros por segundo. Alguma dúvida? Não? Não. Pronto, então foi isso, gente. Falta só, acho que 3 pontos para a gente fechar os 10 que mais caem. Então, acho que Quando acabar os 10 pontos, a gente vai ver o quê? vai resolver as questões das provas das últimas edições do Enem, né? Começa com a mais recente e vai seguindo a ordem, não?
A gente vai resolver as questões de física da prova do ano passado. Quanto à calorimetria, o próximo. É bom que o terceiro quem está no terceiro já viu, quem está no segundo também já viu. Aí vai ficar faltando calorimetria, que é na próxima semana. Ou se der, a gente pode até ver essa semana ainda, para começar a fazer prova logo, né? Energia, trabalho e potência. E acústica e ondas, né? Que é ondas que mais caem. É quase certo de cair alguma questão sobre acústica e ondas. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. O Wesley depois vê a parte que não pegou lá no canal. Então até o próximo tópico, né?